Bom dia! Bom dia, sejam todos bem-vindos nessa manhã ensolarada, né? Gostosa, né? Felizes. É bom ver o rostinho de cada um aqui com esse sorriso no rosto. Estamos em dezembro, um mês que os nossos corações se abrem mais, né? Jesus vem mais perto da gente, a gente sente essas vibrações calorosas, né? Vamos estar os recadinhos da nossa casa. As inscrições nos cursos já começaram, então vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais. Aqui na reunião, a gente aprende, tem conhecimento? Tem, mas a gente aprofunda mais nos cursos, né? E eu posso dizer que é muito bom, né, Consuelo? Então, aí as inscrições são pelo site centroespiritamiguel.com.br. Vocês podem fazer lá as inscrições, ficar atentos aos requisitos dos cursos, tá bom? Outra informação, Prece da Saudade. A partir de janeiro, a Prece da Saudade é presencial nas reuniões públicas. Então, a Prece da Saudade no domingo vai ser no terceiro domingo, na primeira quinta do mês e na segunda sexta-feira do mês, né? Então, as reuniões públicas, elas terão um dia dedicado à Prece da Saudade, tá bom? E acho que é só, né? Vocês podem desligar o celular, colocar no modo avião, né? E hoje é a nossa última reunião do ano, né? Nós entraremos em recesso a partir de amanhã e voltaremos no dia 4 de janeiro. A primeira reunião de domingo, né? Primeiro domingo do mês, palestra, estaremos aqui, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos para a página de abertura. Hoje a reunião está sendo feita pela diretoria atual do centro, né? Então, nós agradecemos a todos vocês por estarmos aqui, tá? Então, vamos à nossa página de abertura, que é do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Natal. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouve-se a música festiva que passa, de leve, por moldura de harmonia, as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que a estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe recebera, do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se, junto dos corações humildes que o esperavam, dentro da noite, e desce também da própria alegria, para ajudar no vale dos que padecem. Contemplará, de alma surpresa, a fila dos que se arrastam de olhos ensequecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, atoentes e mutilados, que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas, para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono, e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém,
Com eles, o tesouro de teu conforto e de tua fé, e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes, encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Graças a Deus. Vamos dar início à nossa confraternização natalina com a palestrante Ana Maria e agora a prece inicial com a Cláudia. Bom dia a todos. Então vamos unir os nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus que é nosso mestre, que é nosso guia, a espiritualidade trabalhadora da Casa de Miguel, que nos fortalece, nos conduz, nos intui e nos traz aqui a cada manhã para mais aprendizado, para mais um estudo. Agradecer pela oportunidade de mais um ano, onde reunidos pudemos aprender um pouco mais, melhorar a nossa caminhada, traçar as nossas metas, com o nosso coração confiante e esperançoso de dias melhores, da nossa certeza do progresso espiritual. Graças, Senhor. E nesse momento que estamos aqui, reunidos para mais um ano de confraternização do Teu nascimento, Senhor, nós estamos com o coração cheio de alegria e muita gratidão. Abençoe a todos aqui presentes, aqueles que estão se encaminhando para o nosso estudo da manhã de hoje e aqueles que ainda não puderam chegar ou que não possam estar aqui. Ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. E ilumine a nossa companheira Ana Maria, que fará o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Que bom, né, estarmos aqui, todos reunidos. Mais um ano, né, que nós estamos aí juntos para confraternizarmos esta data tão importante que é o dia de Natal, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o Natal, essa mensagem de luz, deixa eu voltar, de amor e paz, né? E nós trouxemos 2 objetivos para o nosso estudo. O primeiro objetivo que nós vamos analisar é a passagem de Jesus pela Terra e mostrar para todos nós que somos espíritas o verdadeiro sentido do Natal, né? A gente já está cansado de saber, mas é sempre bom lembrar, não é verdade? E o segundo é mostrar que cada atividade da nossa vida, cada comportamento diante da nossa vida, vai exatamente realçar essa nossa convicção, essa nossa posição em relação a Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus é o nosso mestre, né? A gente já sabe disso de sobra, né? Então, para iniciarmos as nossas reflexões, a gente vai falar sobre o Natal, que nem sempre foi essa festividade ligada ao Senhor Jesus. Antigamente, essa data era uma data comum, uma data... Tá dando para ouvir? Era uma data profana, uma festa, era feita uma festa, vamos dizer, uma festa pagã, tá? Faltou essa palavra. Era uma festa pagã. Então, não era uma festa ligada ao Mestre Jesus. Então, no início da humanidade, os povos festejavam essa data como a chegada do inverno, né? Então, vocês estão vendo aqui uma gravura, é exatamente o solstício do inverno, que ocorre quando o Sol atinge
a maior distância, né, a chegada do inverno. E nessa época, né, o dia é mais curto e a noite é mais longa, né? Então, os povos nessa época faziam festas pagãs e comiam, bebiam, se reuniam, porque festejavam a chegada do inverno. Olha só que coisa, né? E aí o tempo foi passando, e aí a igreja, né, tomou conta. A gente sabe que logo depois da chegada de Jesus, depois da sua crucificação, a Igreja Católica Apostólica Romana se organizou. E nessa época ninguém assim tinha a noção de quando Jesus nasceu, né? Nessa época em que a igreja dominou, eles não tinham a noção do cristianismo que nós temos hoje, mas tinham a noção do Cristo. E o Cristo, né? Edilson, senta aqui na frente. E o Cristo não sabia, e eles não sabiam assim exatamente a data em que Jesus nasceu. E então os papas, né, da Igreja Católica resolveram instituir uma data e resolveram deixar de tornar pagã essa data de renovação que os povos da antiguidade faziam, né, com a chegada do inverno. E esse companheiro aí, que foi o Papa Júlio, né, ele então, o Papa Júlio I, né, ele era o Papa de 337 a 352, né? Ele resolveu, então, colocar o dia 24 de dezembro como o nascimento de Jesus, na intenção até de cristianizar, né? de tirar da mente desse povo da antiguidade a ideia pagã de festejar, e instituiu como a data do nascimento de Jesus. Tá? Então foi só a partir do século IV que o Natal começou a existir como nós conhecemos hoje, o nascimento de Jesus. Não vamos entrar em detalhes do que a Igreja Católica fez nessa época, porque não é o assunto, mas o importante é que a gente compreenda que essa data ela não foi desde o início o nascimento de Jesus, ela só surgiu no século IV, depois da crucificação do Mestre. Tá? E com o Natal, né, nascimento de Jesus, surgiram as representações, né, que representava lá o nascimento de Jesus. E a representação maior é o nosso querido presépio lindo. Nós temos um bonito ali na subida da escada, né? O que mais a gente pensa, né, quando a gente fala de Natal, é o presépio, é o nascimento de Jesus. E o primeiro presépio, olha só, sabe quem fez o primeiro presépio? Francisco de Assis. Olha que bonito. Então, Francisco de Assis, ele fez o primeiro presépio, deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui, representando o nascimento do Cristo. Isso foi no século XIII, já no finalzinho do século XIII. Olha só como vai passando o tempo, né? E a ideia de Francisco de Assis é reunir o divino com o humano, né? A gente percebe a figura de Maria, o nascimento de Jesus, a representatividade, né, desse nascimento junto com os animais, os anjos, os 3 reis magos, né? E eu adoro o presépio, eu gosto muito de fazer o presépio. Eu sempre chego o Natal, é a primeira coisa que eu gosto de arrumar na minha casa é um presépio, né? É muito bonito, né, a gente ver um presépio. E aí Francisco de Assis resolveu, então, fazer isso. E cada vez, né, que a gente vê essa tradição, a gente vê que o presépio, né, ele vem simbolizando exatamente esse nascimento do Cristo entre nós, na manjedoura. Desculpa, passei. Da manjedoura. Outra representação do Natal é a árvore de Natal. A árvore de Natal, elas estão cada vez mais bonitas, né? Eu me lembro, na minha época, a gente ia sempre na lagoa ver aquelas árvores bonitas, né? Iluminadas. A gente sempre
percebe a estrela, né, representando a chegada do Cristo nas árvores cada vez mais bonitas, os shoppings, a cidade ficam numa época iluminada, né? E quem primeiro iluminou uma árvore com velas foi Martinho Lutero. Olha só, Lutero teve a ideia de trazer velas para as árvores. E hoje nós temos aí as lâmpadas, né, iluminando as árvores cada vez bonitas. E o Martinho Lutero foi já no século XVI. Tá? Então, como o Natal acontece no inverno europeu, né, eles acendem as árvores, eles iluminam com os pinheiros, né? E aqui no Brasil a gente ainda usa bastante pinheiros, né? Mas tem árvores variadas. Outra representação é o nosso Papai Noel. Tão bonitinho, né? O Papai Noel, todo mundo já conhece, né, a sua tradição. A gente às vezes põe, quando é pequenininho, bota lá o nosso sapatinho na janela, né, para trazer um presente. Quem não acreditou, né, no Papai Noel, né? E então ele é inspirado em São Nicolau. São Nicolau, ele na época, deixa eu ver se eu coloquei aqui a época dele, não coloquei não. São Nicolau, ele era um bispo turco e ele ficou com muita pena de uma família pobre que não tinha dinheiro para poder casar as suas filhas. Então, o que ele fez? Começou a arrecadar dinheiro para poder auxiliar essa família. E auxiliou essa família mais simples para que as filhas pudessem casar, tivessem lá o seu dote, né? Tinha que ter o dote para o casamento, né? E aí, depois disso, pegou, né? Passou a se distribuir presente. Mas, no início, foi distribuição de dinheiro, né? Para que o nosso companheiro casasse as suas filhas depois dele ter esse dote, né? Então, o Papai Noel, inspirado aí em São Nicolau, a gente percebe quantos Papais Noéis, né, vão distribuindo presente. Eu mesma tirei uma foto com o Papai Noel, né? Eu acho uma figura, né, bem emblemática, né? E a gente percebe, vai representar assim a doação, né? O cuidado com as nossas crianças. Outra representação é a nossa ceia, né? É comum todos nós, né, brasileiros, fazermos o famoso peru de Natal, né? Fazer a nossa ceia, a nossa celebração, a nossa reunião, né? E aí, nesse momento, a gente reúne a família e a gente janta, né? A gente faz a nossa prece, faz lá as nossas cerimônias, como a gente está acostumado, e a gente divide essa ceia. Hoje cada um geralmente leva o seu prato, né? E a gente faz essa celebração bem bonita, né? E a ceia de Natal, né? Hoje a gente já tem aquele cuidado, né? De não esbanjar, né? De não fazer nada para estragar, porque a gente fica o dia inteiro na cozinha, chega no dia seguinte, no maior calor, né, já não tem tanta coisa, né, para aproveitar. E aí a gente já comemora junto com os nossos familiares, né? Então, quando chega o Natal, né, todos nós nos envolvemos com essas tradições, seja a árvore de Natal, seja o Papai Noel, a compra de presentes, a compra das comidas, né? Que a gente procura o bacalhau mais barato, enfim, a gente se perde nos mercados e nas compras, né? Mas o que a doutrina espírita tem a dizer sobre esta data? Né? Porque nós somos espíritas, né? E aí nós temos aí essas representações. E o que a doutrina vem nos dizer? Do Papai Noel, da ceia, né? Aí a gente lembra, né, que a nossa doutrina ela não é contra nada disso. Não tem nada contra, né? Cada um de nós, o que a gente precisa ter é
uma regra, um controle, né? O que a gente precisa entender é o que representa Jesus em nossas vidas, não é isso? Então, o Papai Noel para nós, tudo bem, ele pode existir, nada temos contra. Nem a ceia de Natal, nem as árvores de Natal, e nem o nosso presépio, principalmente, né, que representa o nascimento de Jesus, né? Então, a doutrina espírita, ela traz para nós essas representações para que a gente possa, por exemplo, ter uma árvore de Natal como símbolo da vida. A árvore é símbolo da vida, né? De renovação, de crescimento, né? De iluminação, olha só, não é isso? Então, a gente pode trazer esses símbolos, né, de uma forma, um olhar espírita, né, de um olhar diferente que nós podemos ter. O presépio, por exemplo, né, é de um rico significado. Eu me lembro que antigamente a gente fazia uma árvore, né, Vera? Mas hoje a gente faz um presépio. O presépio é uma representação bonita. A árvore deixou de ser? Não, não deixou de ser. Mas imagina você olhar o nascimento de Jesus, né, nessa representação bonita que é o presépio. Então, a necessidade de cada um de nós, né, entender todos esses símbolos, entender todas essas representações, fazendo parte das nossas vidas. Nós estamos vivendo no mundo, nós não somos do mundo, mas vivemos com todas essas representações, né? O que não podemos é cair nesse entendimento de que só isso é importante, né? E antigamente a gente fazia questão, eu estou falando por mim, de colocar um vestido novo, né? De um sapato novo. Hoje a gente já não faz mais essa questão, né? A gente entende o Natal de outra forma, né? Então, em suma, né, em resumo, né, a simbologia do Natal para o espírita já tem assumido uma característica bem diversa, né? E aí a gente pergunta, né, quem é Jesus, né, para nós, né? Jesus para nós é esse espírito maravilhoso, né, que nos trouxe tantos ensinamentos. Então a gente percebe que Jesus, né, como falou Kardec nessa questão 625, né, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, como modelo e guia, né? Então Jesus é o modelo e é o guia da humanidade. Então nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus, todos nós que somos espíritos, que conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, e temos a certeza desse Espírito perfeito, que já era perfeito quando a Terra, ele organizou todo esse planeta maravilhoso para nós, já era perfeito nessa época. Imagine agora onde está Jesus, né? Eu não consigo visualizar de tão perfeito que é esse querido amigo. E ele nos trouxe, né, todo um ensinamento, toda uma oportunidade de reflexão em torno da nossa vida, né? Ele, na época em que ele esteve entre nós, trouxe o seu evangelho, ele ensinou para a humanidade, principalmente o amor, que até hoje a gente está correndo atrás aí do prejuízo, querendo aprender o que é amar de verdade, não é isso? Então, Jesus é esse espírito maravilhoso para nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina, que conhecemos os ensinamentos dos espíritos através do nosso evangelho, porque a diferença do evangelho é exatamente essa. É a explicação que os espíritos nos trazem dos ensinamentos de Jesus, né? Porque aquelas parábolas, né? Tudo aquilo que ele nos traz de renovação, de convite para a vida, né? É importante para que a gente possa seguir com mais acerto. Então, gente, a missão de Jesus foi exatamente, né, trazer para a humanidade, né, toda essa renovação íntima,
todo esse entendimento do que é o amor. E a importância desse homem para a humanidade foi tamanha que nós vamos ter a humanidade dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Né? A gente vai ver isso, antes do Cristo e depois do Cristo. E depois do Cristo, né, quando ele chegou, né, entre nós, né, essas palavras não são minhas, são de Emmanuel, quando ele diz que a vinda de Jesus ao plano físico consiste no cumprimento da missão de amor, cujo propósito ainda é a formação de uma nova mentalidade e a partir do entendimento da realidade espiritual. Olha só. Então, Jesus, quando chegou entre nós, ele trouxe a vida futura, ele falou de reencarnação, ele falou sobre a nossa vida espiritual. A importância de cada um de nós valorizarmos esse encontro de almas que é a nossa família, né? Para que a gente pudesse, nessa renovação diária, né? Através dos nossos embates, dos nossos desafios, nos tornarmos cada vez melhores, né? Então, esse é o Mestre Jesus. E Emmanuel repete para nós no livro Roteiro que antes de Jesus, a educação demorava-se em lamentável pobreza. Se a gente fala da época em que Jesus esteve entre nós, aqueles homens rudes não souberam compreender, o crucificaram, imagina antes. Imagina antes. Então, Emmanuel diz que com Jesus começa uma nova era de sentimento. Porque quando ele chega e diz assim, aprendeste o que foi dito, né? Que odiarás os inimigos. Eu, porém, vos digo, amarás a todos, né? Sem distinção, inclusive os inimigos. Então, houve uma renovação de sentimentos. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagraram-se ao serviço dos semelhantes e Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes, infortunados, instituem casas de socorro para os necessitados, escolas de evangelização para o espírito popular. Então, por isso, a chegada do Mestre vai instituir essa renovação íntima nos nossos corações. E como nos diz Emmanuel no Roteiro, isso está lá no capítulo 21, né? Como ele nos diz, exatamente essa renovação do sentimento para todos nós. Isso há 2026 anos atrás, quando Jesus estava entre nós. Como a gente demora a aprender, né, meninos? Vamos aprendendo, com certeza, né? E o nascimento do Mestre, né, vai coincidir exatamente com essa percepção nova para todos nós, principalmente para essa humanidade dessa época, né, sofredora, né? Então, o nascimento do Jesus é um evento assim importantíssimo para nós que somos espíritas, que conhecemos o Mestre, que seguimos os seus ensinamentos, ou pelo menos nos esforçamos para seguir, né? E aí os ensinamentos devem servir exatamente para nos transformar, não só a cada um de nós de modo individual, mas principalmente a humanidade, né? Será que tem muita gente que não conhece Jesus? Tem, ainda tem, infelizmente, né? Mas eu tenho certeza que a maioria já o conhece e já se esforça, como nós estamos fazendo, para se renovar, para fazer essa transformação íntima, né? Bem, e aí Jesus, como guia e modelo, né, o que ele representa para nós que somos espíritas, né? Ele representa a paz. Quando Jesus fala da paz, ele não fala dessa paz sossegadinha externa, ele fala da paz íntima. Eu gosto sempre, quando eu falo de paz, de contar uma história que todo mundo já conhece, mas vale a pena ouvir de novo, né? Que é a história de um homem, de um rei muito rico,
e ele queria premiar o quadro mais bonito. Quem fizesse o quadro mais bonito, ele ia dar um prêmio muito bom, com muito dinheiro. E aí as pessoas se esmeraram, né? Começaram a fazer vários quadros. E ele selecionou 2 quadros. Um quadro lindíssimo, com um sol, um mar azulzinho, sereno. Isso representa a paz. E um outro quadro turbulento, os rios todos cheios, as pedras fora do lugar, aquela confusão. E aí as pessoas, não, isso é marmelada, como é que ele vai separar esses 2 quadros? Esse outro turbulento não representa a paz. E qual não foi a surpresa? O rei escolheu exatamente aquele quadro que estava tudo fora do lugar. E as pessoas vaiaram, não aceitaram. E aí ele trouxe a explicação. Esse quadro turbulento representa a paz porque vocês não estão vendo aqui uma árvore caída. A árvore está caída nesse tormento todo e existe um pássaro calmamente dando a comidinha para o seu filhote. Então a paz é a gente ficar no caos. Nós estamos num caos, né? Mas ter a tranquilidade de fazer as nossas tarefas diárias sem se incomodar com o caos que está à nossa volta. Isso representa a paz. Então a gente tem que se esforçar muito diante das nossas vidas, porque elas têm muitos desafios, mas com certeza cada desafio faz parte para o nosso aprendizado. E quando a gente está dentro desse caos, mas estamos tranquilos, serenos, acreditando em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, em Jesus como nosso mestre. Com certeza, isso representa a paz. Ele também representa o equilíbrio. O espírita, ele tem tudo para ser equilibrado, né? Ele tem todo o ensinamento do mestre para mostrar o equilíbrio diante das adversidades, não é isso? Então a gente percebe o quanto fica mais tranquilo a gente olhar para os nossos desafios tendo Jesus como nosso mestre, nosso guia. Ele representa a sabedoria, o conhecimento, mas principalmente o estágio mais elevado das almas superiores que protegem o planeta Terra. Então, quem tem Jesus como mestre não fica perdido, né? E nós todos temos essa certeza. Bem, se a gente não prestar atenção nessas conversas, né, a gente vai cair nessa armadilha de consumismo exagerado. Todos nós, inclusive eu que vos falo, né? Todos nós. Porque a gente começa a entrar na onda, né? Dificultando a meditação e a reflexão diante desta data, né, tão especial para a humanidade. Então eu me lembro que uma época, né, a gente recebe 13º, né, e fica toda feliz. Aí já há algum tempo eu tenho o seguinte prática. Eu não gasto meu 13º em dezembro. Eu guardo e deixo para gastar numa época posterior. Isso já tem uma prática. Então, meu filho já até sabe, eu não compro. Eu acho que é muito importante comprar presente de aniversário, né? Fez aniversário, eu vou lá e compro presente. Mas o Natal, eu já tenho já faço esse esforço de não cair nesse consumismo exagerado. Isso é muito importante, tá? Está errado eu consumir? Não, gente. Cada um vai fazer o que quiser da sua vida, né? Mas a gente precisa compreender o que a gente está aprendendo com a doutrina, né? Se a doutrina está fazendo parte das nossas vidas, ela vai fazer a diferença, né? Então a gente precisa entender isso, né? Quem é Jesus? E aí a gente, se pudesse perguntar para ele, né, Jesus, como é que você gostaria de passar o seu aniversário? O que será que ele ia responder, né? Será que ele ia querer uma mesa com um monte de coisa exagerada? Será que ele ia querer esses presentes todos que a gente quer comprar, né?
Então, com certeza, ontem mesmo a gente viu, né, a presença de Jesus, quando ele fala, foi bonito ontem a distribuição das bolsas, né? Quando ele fala que quando fizeres a um desses pequeninos, é a mim que me faz, né? Quer dizer, Jesus, ele é esse mestre que ele quer festejar o aniversário dele exatamente entendendo a nossa renovação íntima, entendendo o que cada um de nós vai trazer para os nossos corações, como é que nós estamos, né? E aí, qual é então o espírito do Natal, né, para nós espíritas? Vai ser essa revivescência dos ensinos do Cristo, né, em cada uma das nossas ações. Não há necessidade da gente esperar o ano todo, a gente pode fazer isso durante o ano inteiro, não é? Cada época que a gente tem a oportunidade, a gente pode fazer nesse nosso dia a dia, né? Distribuir nosso carinho, nosso abraço amigo, isso que Jesus nos convida a fazer, não é isso? Porque ele, através dos seus emissários, né, ele está conosco, ele não está lá e a gente está aqui. Ele continua conosco, né? E independentemente de como o nosso próximo esteja nos tratando, a gente aprendeu que a gente vai amar o nosso próximo, então a gente vai continuar fazendo isso. Então a mensagem de Jesus, né, ele veio trazer essa mensagem maravilhosa, embasada na igualdade, na fraternidade, na justiça, no perdão e principalmente no amor. Então vamos aproveitar esta época, né, tão fraterna, né, que a gente fica mais mole, né, mais fraterno, em que, segundo o nosso lar, é a época que Jesus está mais próximo de nós. Ele está sempre junto com a gente, basta a gente querer. Mas nessa época, por causa dos corações, né, que ficam voltados para essa fraternidade, ele fica muito mais próximo de nós. Então vamos aproveitar para perdoar, que é uma situação complicada, né? Mas vamos perdoar, né? A pedagogia, como é que Jesus ensinava, né? Ele ensinava através de histórias, né? Vocês viram como é a historinha que eu contei, como a gente entende, né? Então Jesus era o mestre por excelência, né? Ele contava as histórias e trazia coisas do cotidiano. Era a semente da mostarda, né? Eram os bodes, as cabras, enfim, tudo que já era conhecido do povo, né? Por quê? Porque aí ficava mais fácil de compreender a sua mensagem, né? Então esse é Jesus, né? Ele ensinou para nós e continua ensinando a retribuir o mal com o bem, né? Ele falou: se vocês fizerem igualzinho aos outros publicanos, não está fazendo nenhuma diferença, não é verdade? Então, ele deixou claro esse amor incondicional, né? Temos que amar e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Já conseguimos? Estamos no esforço. Estamos trabalhando para isso, não é verdade? Então, a cada dia, a gente faz um pouquinho. Pelo menos não querer o mal daqueles que nos perseguem e caluniam já é um bom passo, não é isso? Bem, ele ensinou uma coisa maravilhosa, que fora da caridade não há salvação, né? Ele trouxe para nós a parábola do bom samaritano. Jesus é excelente para trazer situações, né? A Samaria era um grupo de judeus que não tinham muita intimidade com os judeus de Jerusalém. Eles tinham umas inimizades, né? E quando Jesus mandou os seus discípulos para lá, eles não foram muito bem tratados. E aí Jesus foi depois a Samaria. Quando ele chega lá, o samaritano pergunta para ele: quem é o meu próximo? Olha só. Aí Jesus conta a história a parábola do bom samaritano. Olha que gênio, né? Ter essa ideia de trazer. E aí o samaritano ficou com uma cara bem grande, né? Porque ele contou que um homem caiu na estrada, aí passou o sacerdote, passou batido, nem ligou para o homem,
Passou o levita, que também era religioso, nem ligou, mas o samaritano, que não era religioso, que não tinha nenhuma ligação com nada disso, foi lá, ajudou o homem, imagina, né? Aí comprou o coração do samaritano. Muito bom, né, gente? Então, em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que fizeste. Palavra de Jesus. Outra coisa importante que ele nos convida é fazer a nossa reforma íntima. Jesus não apontou o erro do outro. E nós precisamos, no nosso dia a dia, compreender isso. Não vamos apontar o erro. Não seremos coniventes com aquele erro. Mas vamos auxiliar aqueles que estão errando. Vamos nos colocar ao lado, né, para que eles possam se reerguer. Foi isso que ele fez com a mulher adúltera, né? Ele trouxe esse carinho, esse abraço amigo. E a Casa Espírita, ela vai nos oferecer todas essas oportunidades, né, da gente trabalhar. Eu sou outra Ana depois desses anos de Casa Espírita. E eu agradeço muito, porque com certeza eu estou muito melhor do que era antes. Acho que todos nós, na verdade. Bem, então, para nós todos que amamos Jesus, que temos a certeza dessa proteção e desse amor, ele está junto de nós, ele é o médico das nossas almas. Foi ele que nos disse isso. Ele disse que ele é o médico das nossas almas e que ele traz o remédio que vai nos curar. Olha, que maravilha. Então, quando ele nos convida, venha a mim, né? Quando ele diz, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É para lá que a gente vai. Por quê? Ele é esse espírito angélico que prossegue com seus braços abertos, aguardando cheio de esperança o nosso soerguimento, o nosso progresso espiritual. Ele está nos aguardando. Olha que maravilha. Então, a gente tem Jesus muito próximo dos nossos corações, acreditando em cada um de nós, porque ele sabe que somos capazes de seguir esse caminhar, né? Então, gente, vamos preparar a nossa casa, né, de maneira muito plena, colocar lá o nosso evangelho, fazer a nossa prece para receber Jesus. Porque, com certeza, ele não vai bater naquela casa que não tem esse pensamento mais pleno de certeza do seu ensinamento. Ele pode até bater, mas com certeza os companheiros não vão ouvir, né? Então, que a gente possa ouvir as batidas do Mestre em nossas casas. Que quando a gente prepara o ambiente para esse grande homenageado, ficamos mais suscetíveis, né? Ficamos prontos para receber essa visita de Jesus, né? Então, muitas vezes, a gente comemora a noite de Natal com familiares que não têm uma crença, que não têm uma religião. Mas vamos intimamente fazer a nossa prece de agradecimento, né? Vamos ter a certeza de que Jesus está ali conosco, confraternizando, amando, tendo a certeza de que estamos juntos, né, com esses corações, tá? Então, o Natal, ele não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Por isso, da importância de comemorarmos o Natal todos os dias. Natal não é 25, 24 de dezembro, né? Todo dia nós vamos, é um convite, né? Para que a gente possa comemorar. Então, segundo o Espiritismo, né, o Natal é muito mais do que um momento de celebração, né? E sim é um convite para a nossa transformação interior, para que a gente se torne mais fraterno, para que a gente se torne mais amigo, tendo Jesus como exemplo em nossas vidas, ok? Olha, estão pedindo para tirar um carro que está na frente da garagem.
É KWM 59774. É o da Vera. Então, bom Natal, feliz Ano Novo, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece. Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz do teu reino e a força da tua paz te glorificam, te saúdo. Está em Emmanuel, Religião dos Espíritos, né? Então, olha só as atitudes do espírita. Tá vendo como é que a gente ainda tem atitudes que não são espíritas? Faz parte da vida, não é não, gente? Mas Jesus é esse espírito maravilhoso, paciente, ele aguarda a nossa transformação tranquilamente. Ele espera que a gente mude, né? A gente não muda de uma hora para outra, mas vai chegar o momento da renovação. Vai chegar aquele momento em que as leis humanas não vão ser necessárias para nós, porque nós já temos as leis divinas, né, transformando o nosso comportamento e a gente não vai mais fazer nada disso. A gente não vai fazer mais contramão, não vai mais avançar sinal, não vai parar na garagem, né? Não vai fazer mais nada disso. Mas vai chegar esse dia, né? Tem que ter paciência. Combinado isso. Exatamente, combinadíssimo. Bem, então para a gente terminar, vamos ouvir um vídeo muito bonito para que a gente possa refletir sobre esse espírito de Natal. Natal de Jesus. Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Outros, que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a Igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor, o amor por excelência que foi. Desde seu nascimento na calada da noite à sua morte na cruz, sua vida foi a dos que amam em totalidade. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade, e com ela esteve ao longo de sua missão. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagem acessíveis ao povo, que desejavam a mensagem diferente de todas as que ouvira até então. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, o ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Sua vida foi um contínuo servir.
Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo conquistando as almas. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida, ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é do amor perene. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a amar, doar e perdoar. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Aproveitemos o clima de Natal para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não esqueçamos. É Natal. Então, nós desejamos a todos um Feliz Natal, né? E que a gente, no ano de 2026, possamos estar juntos, aprendendo com Jesus. Muito obrigada. Ana, vamos aproveitar e colocar o vídeo de ontem. Ótimo. Ótimo. Boa ideia. Então, ontem nós tivemos um momento maravilhoso e a Mônica vai colocar o vídeo que foi quem colaborou, né, com o apadrinhamento. As crianças saíram daqui super felizes, com todos os embrulhos. Foi maravilhoso. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito
obrigado, que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse: meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar: estou satisfeito com as 2 coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Posso tirar, né? Bom dia, pessoal. Me elegeram aqui para fazer a prece, mas a prece vamos fazer juntos, né? Eu falo e todo mundo aqui mentaliza comigo, né? Esse momento tão importante, para mim é muito importante estar aqui com vocês, vendo rostos conhecidos, outros não tanto, né? Mas a gente precisa lembrar que Jesus é o nosso modelo e guia, como a Ana fez, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai levar o pensamento, vai pensar em Jesus e agradecer a Ele por tudo que tem nos acontecido na nossa vida. Todos os momentos bons, todos aqueles momentos difíceis e que aprendemos a sermos espíritos melhores, a sermos pessoas melhores. E a doutrina espírita nos ajuda nisso, com todo o conhecimento, com todo o esclarecimento. E também os espíritos que nos acompanham. E aqui eu não consigo ver, mas consigo perceber, sentir uma quantidade enorme de irmãos junto conosco. Que todos nós possamos agradecer por tudo, Senhor, que vivemos, por tudo aquilo que aprendemos, por tudo aquilo que colhemos através dos nossos atos, por todas as vezes em que damos sorrisos, por todas as vezes que nos sentimos tristes por situações difíceis, porque isso nos faz aprender, nos faz entender por que aqui estamos. Espíritos ainda muito necessitados do aprendizado, da vivência no bem, da vivência na caridade. E por isso tudo agradecemos, Senhor. E nesse mês em que comemoramos Tua vinda a esse orbe, tão necessário também, né, a nós, agradecemos por Tua vinda, por Teu esforço, pela Tua caridade, pela Tua capacidade de nos olhar como irmãos. E por isso tudo agradecemos. Que tenhamos um Natal de paz, de muita harmonia, que possamos olhar aos outros como Tu ensinastes, né? Como nossos irmãos, ver neles, independente de pensamento, de crença, de valores morais, de valores materiais, sabemos que somos todos irmãos e que possamos nos olhar dessa forma. Muito agradecidos por tudo. Pedimos aqui a permissão para finalizar a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus que assim seja. Vamos lá? Agora sou eu. Bom dia, bom dia. Vamos nos encaminhando para o final, ainda temos precisamos trocar aqui algumas palavrinhas e vamos ter o passe como sempre, tá? Mas vamos primeiro fazer o nosso sorteio do nosso livro. Tá aí, Marcos, o livro?
Aproveita aí, por favor. Vem cá. Vamos sacudir aqui. Número 14. De quem? Ah! Olha, isso estava combinado. Isso estava combinado. A nossa queridinha Vera Lúcia. Isso tudo estava combinado. Que delícia! Ela nem gosta de um livro. Escondeu até o mundo. Que felicidade. Parabéns, viu, querida? Ah, parabéns. Sim. Mas nós queremos também agradecer, viu, Ana Maria, pelo banquete que você nos proporcionou. Né? Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos, né? O trabalho que a Ana trouxe para a gente, compartilhou aqui conosco. Algumas coisas, vou até pedir para ela compartilhar comigo esse vídeo. Nós teremos, vamos nos encaminhar para o passe, tá? Deixa eu só dar aqui alguns avisos. Nós vamos ter as nossas mensagens de Natal e de Ano Novo, transmitidas pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial, no dia 24 às 18 horas, e no dia 31, 24 é de Natal, e a de Ano Novo no dia 31 às 18 horas também. Então, contamos com a participação de todos, viu? Nós vamos ter o nosso recesso, né? A Mônica já falou no início, mas lembrando, vamos ter o nosso recesso material aqui da casa, mas as transmissões dos nossos da reunião de fluidoterapia, né? Às terças-feiras, às 19h30. E a reunião pública de sexta-feira vai continuar sendo transmitida dessas 2 semanas pelo canal do YouTube normalmente. Tá? Edilson já falou muito bem, né, na prece, desejando, Ana também falou, desejando a todos que tenham um Natal muito amor, principalmente, né, entre os seus familiares e amigos, e um ano novo repleto de paz. Estamos precisando, né, de muita paz, mas lembrando que a paz começa em nós, né? E vamos, então, nos encaminhar para o passe? Nos
agitou a nossa alma e tirou